Você já deve ter percebido que uma estação de tratamento de esgoto nada mais é que uma unidade, que transfere poluente da fase líquida para a fase sólida, ou seja, aquela matéria orgânica que está dissolvida é convertida em células, em lodo, em biomassa. Mas eu te pergunto, quanto será que a gente deve descartar dessa biomassa diariamente para que a nossa estação de tratamento de esgoto funcione adequadamente? Não sabe? Então me acompanhe nesse vídeo até o final, que através de um exemplo prático eu vou te mostrar o quanto, em termos de massa e volume, a gente deve descartar diariamente para que um lodo desativados, supondo uma cidade de 150 mil habitantes, opere adequadamente. Eu sou o professor Thiago Belli e esse é mais um vídeo do canal Guia do Saneamento. Sempre quando a gente pensa numa estação de tratamento de esgoto, vem à cabeça o quê? O efluente que vai ser encaminhado para a sua unidade para a remoção de carbono, de nitrogênio, de fósforo, não é mesmo? Mas a gente nunca se preocupa em relação à quantidade de lodo que é gerado, ou seja, o subproduto gerado numa estação. Porque uma estação de tratamento de esgoto nada mais é que uma unidade que transfere poluente da fase líquida para a fase sólida. E essa fase sólida é o nosso lodo, é o nosso resíduo que é gerado dentro da estação de tratamento de esgoto, né? E a pergunta que a gente se faz é: quanto gera, quanto que a gente deve descartar de um sistema de lodos ativados, tal como esse mostrado aqui no vídeo, para operar adequadamente o sistema? Ou seja, quanto que a gente deve descartar para manter as condições adequadas do processo de lodos ativados? Quanto que a gente deve remover diariamente, por exemplo, desse lodo? Ora, essa é uma questão que depende diretamente da idade do lodo aplicada no reator. Ou seja, quanto tempo a gente quer que os sólidos, a biomassa, permaneça dentro do sistema. Tá? E a gente já viu em aulas anteriores aqui no canal que o processo de lodos ativados ele se classifica quanto à idade do lodo. Inicialmente de 4 a 10 dias, então você tem um lodos ativados convencional, onde a gente tem uma maior produção de lodo, porque a gente está descartando mais lodo, logo essa idade do lodo sendo menor, você tem que descartar mais lodo do sistema. E o processo de aeração prolongada, cuja idade do lodo vai de 18 a 30, por consequência, o lodo fica mais tempo dentro do sistema e assim é necessário descartar uma quantidade menor de lodo diariamente. Então, pessoal, a depender dessa idade do lodo, essa quantidade de sólidos que vocês estão vendo aí, já gerenciado, já desaguado, já estabilizado, vai ser maior ou menor. Então, lodos ativados convencional gera uma maior quantidade de lodo excedente, esse material que está sendo depositado aí na caçamba. E lodos ativados de aeração prolongada gera uma menor quantidade. É bem importante a gente entender isso. Mas se eu perguntar para vocês, quanto é que gera desse material? Já entendeu onde gera mais e onde gera menos, Mas quanto é em termos de massa, de volume? Vamos calcular isso? Vamos descobrir junto? Então, para isso a gente vai hipotetizar um cenário, tá? A gente vai hipotetizar um cenário de uma cidade de 150 mil habitantes, onde vamos usar um sistema de lodos ativados convencional, e aí a pergunta que a gente tem a responder é: quanto de lodo, em termos de volume, volume com água, e massa, e aí a gente fala em termos de peso seco, de lodo que essa provável estação, essa hipotética cidade aí vai gerar. Então, para esse exercício, pessoal, a gente vai precisar de algumas informações, como, por exemplo, o consumo per capita de água, aqui em 200 litros por habitante por dia, uma DBO do esgoto gerado aí de 300 mg por litro. Vocês veem ali logo abaixo também o que a gente chama de taxa de retorno de água consumida, ou seja, desses 200 litros por habitante por dia, 85% volta na forma de esgoto. Tá? É isso que vai chegar na nossa ET. A idade do lodo ali apontada de 15 dias e um coeficiente de produção celular de 0,5 grama de SSV por grama de DBO, ou seja, o tanto de biomassa que cresce por grama de DBO removida. A gente tem também aqui algumas informações quanto ao teor de sólidos que vai ter nesse tanque de aeração, 3.500 mg por litro. Então, de posse dessas informações, a gente vai se utilizar de algumas equações, tá bom? Aqui, basicamente, a primeira equação nos fornecerá o volume do tanque de aeração que a gente precisa aplicar no nosso reator. A segunda fornece a produção de sólidos, a massa de sólidos em peso seco, ou seja, quantos quilos de lodo que essa estação vai gerar por dia. E por fim, o volume de lodo, aí considerando a água que fica junto com o lodo. Então, o peso úmido. Essas três equações vão nos guiar para que a gente consiga responder, então, quanto que aquela cidade de 150 mil habitantes gera de lodo se utilizar o processo de lodos ativados convencional. Muito bem, então a primeira etapa do nosso exercício é se utilizar a equação do volume.
Ao substituir todos aqueles dados colocados lá no slide anterior, por exemplo, aqui, ó, olha só, o valor do Y de 0,5, o volume por dia que a gente vai tratar de esgoto, a idade do load, 15 dias, a nossa DBO de entrada e a DBO de saída, né, aqui em quilogramas de DBO por metro cúbico, as unidades estão diferentes ali, né? Embaixo aqui nós temos o nosso SSV, aquele 3.500 mg por litro, e aqui aqueles coeficientes, né? O KD, coeficiente de decaimento bacteriano, o fator de biodegradabilidade do lodo e a idade do lodo. Tá? Então, a hora que a gente põe todos esses valores na equação, a gente chega que o volume do nosso tanque de aeração, dessa unidade aqui, necessária para tratar o efluente desta cidade de 150 mil habitantes, é de 8.288,5 metro cúbico. 8.288,5 metro cúbico. Então, esse é o volume que a gente precisa. Assim, a gente já responde a primeira parte do nosso exercício. A segunda parte é qual é a produção de lodo gerada nesse reator, né? Quanto de biomassa que cresce aqui dentro e que, por consequência, a gente vai ter que descartar aqui, né? Para que o sistema fique em equilíbrio, né? A gente atingiu uma concentração que a gente quer, então o que crescer além disso tem que ser descartado. E o que vai crescer além disso é dado por essa equação, onde a gente substitui coeficiente de crescimento bacteriano, a vazão, DBO de entrada, DBO de saída, coeficiente de decaimento, fator de biodegradabilidade, volume do reator que a gente acabou de encontrar e o nosso SSV. Muito bem, então já substituí aqui todos esses valores. A hora que a gente faz a conta, chega-se ao valor de 1.993 kg de sólidos supervoláteis por dia. Tá? E quando a gente trabalha com descarte de lodo, a gente não está diferenciando se é sólidos voláteis ou se é sólidos totais, né? Então a gente precisa converter esse 1.993 kg de sólidos voláteis para sólidos totais. Para isso, a gente considera que esse sistema que trata esgoto sanitário pelo uso ativados convencional tem-se normalmente 85% dele é volátil, né? Ou seja, é sólidos volátil. Então, para a gente transformar em sólidos totais, basta pegar esse valor ali e dividir por 0,85 e assim, pessoal, a gente chega ao valor de 2.344 kg de sólidos por dia. Então, essa é a massa que a gente precisa descartar aqui diariamente para que o sistema fique uniforme, para que ele fique com a concentração que a gente deseja aqui dentro, que é de 3.500 mg por litro. Ok? Então, fizemos a nossa segunda parte aqui do exercício. A terceira, então, é encontrar o volume. Quanto dessa massa encontrada ali corresponde ao volume? Lembrem, pessoal, que essa massa ela é em peso seco. O que a gente vai descartar aqui vai sair muito líquido, né? Então, não é o volume correspondente, né, a esse volume aqui, né, a 2.344. Então, vamos calcular esse volume, então. Para isso, a gente usa dessa equação. E nesta equação, vejam, a gente tem esse valor aqui, que é a produção de lodo, que a gente acabou de encontrar. Quantas vezes por dia? Quantas vezes, né? A gente vai descartar diariamente isso aqui. Então, a gente vai botar 1 aqui. Isso aqui é a densidade, né? O peso específico do lodo. E esse C lodo é a concentração, mas não aqui dentro. Onde que será que vai ser essa concentração? Ora, vai ter que ser aqui, né? Porque é aqui que a gente descarta. Vejam, ele está sedimentando, então ele vai concentrar. Portanto, não vai ser mais o 3.500, vai ser um valor maior do que o 3.500. Então, a gente precisa encontrar esse valor. Como é que faz? Para isso, pessoal, para a gente conseguir encontrar essa concentração de lodo na linha de retorno, que é a mesma linha do descarte, por isso que a gente quer calcular, a gente faz uso dessa outra equaçãozinha aqui, ó. Então, a concentração de lodo na linha de retorno é igual aos sólidos suspensos totais dentro do tanque de aeração, o nosso fator de retorno de lodo, a gente vai usar aqui como sendo 90% da vazão de entrada, então ele vai ser 0,9, mais 1 dividido por 0,9. Então, fazendo essa continha, a gente chega aqui, a concentração de lodo na linha de retorno é de 9,23 gramas por litro, ou 9.230 miligramas por litro, ok? Reparem, pessoal, que este valor aqui a gente não tinha encontrado ainda, né? O 4.375 miligramas por litro, ou 4,375 gramas por litro. De onde veio? Ele nada mais é que o nosso 3.500 dividido pelo 0,85, que é aquela proporção que a gente já tinha usado antes. Muito bem, então agora já encontrou o volume do reator, a gente já encontrou a massa que vai ser descartada
e agora a gente encontrou a concentração de lodo na linha de retorno. Então, com isso, a gente vem aqui e substitui esses valores, e inclusive essa concentração de lodo na linha de retorno, para então obter o quê? O volume de lodo. Vejam, pessoal, que aqui ele está um valor bem menor do que foi encontrado, né? Aqui está 0,0923 e aqui é 9,23. O que aconteceu? Acontece que esse valor aqui tem que ser em porcentagem, tá? Então, ao dividir isso aí por 100, a gente vai ter então esse valor menorzinho aqui, substituindo a produção de lodo, tá? Multiplicando pela frequência de descarte, um dia, e dividindo aqui embaixo pelo peso específico multiplicado pela porcentagem, a concentração em porcentagem, a gente obtém assim que diariamente vão ser descartados dessa situação hipotética 249 metros cúbicos de lodo por dia, tá? Então, pessoal, quanto isso representa? Às vezes o número não faz muito sentido, né? Se a gente pegar uma caçamba aí de 5 metros cúbicos, vai dar 5 caçambas dessas por dia saindo aqui na forma de volume de lodo a ser gerenciado. Não é o volume daquele sequinho bonitinho que estava no vídeo antes, tá? É o volume que você ainda precisa gerenciar. Então pronto, respondido a nossa pergunta. A nossa estação de tratamento de esgoto vai gerar aproximadamente 250 metros cúbicos por dia e 2.344 kg de sólidos em peso seco por dia. Tá, pessoal? Então, para essa cidade, para esse reator, para essas condições que a gente abordou, esses seriam os valores esperados para essa situação. E aí a gente se faz a pergunta, né? O que fazer com isso, uma vez que a gente já sabe quanto, né? Para onde vai isso? Aquele lodo cheio de água, como é que a gente gerencia esse material? Bem, pessoal, isso vocês têm aqui no canal um videozinho de mais ou menos 1 hora que aborda todo o procedimento que a gente deve fazer para gerenciar esse lodo, passando desde adensamento, estabilização, condicionamento, desidratação e disposição final. Vejam que são várias etapas que a gente precisa seguir a depender do processo, né? A gente trabalhou aqui com lodos ativados convencional, então vão ser necessárias todas essas etapas aí. Vou deixar na descrição do vídeo o link para que vocês assistam essa aula aí que trata especificamente do gerenciamento, tá? Mas supondo que a gente já tenha feito todo o gerenciamento, já tenha estabilizado, já tenha adensado, já tenha desaguado, o que se tem no final, então, é esse material que vocês veem aqui na foto. Esse da esquerda é uma estação de tratamento de lodos ativados, precedido de reator WASB, que passa depois ali por um processo de filtro prensa, tá? O lodo não precisa estabilizar, que já está estabilizado quando se usa o reator anaeróbio. E aí você tem esse material que vai ser encaminhado, então, no caso específico, para cobertura de aterro sanitário. Então veja, pessoal, quando a gente olha para a estação, como eu disse no início do vídeo, muitas vezes se preocupa mais com o quê? Com o efluente, né? Aquele que vai entrar e sair da estação. Mas veja que a estação ela também é uma unidade produtora de resíduo que deve ser adequadamente gerenciado. Muitos casos na Europa, por exemplo, o pessoal pega esse material, esse lodo rico em matéria orgânica e fermenta. Põe ela para digestores, que seria a etapa de estabilização. Isso te permite, então, pessoal, fazer o quê? Reaproveitar a energia química armazenada nesse lodo e gerar energia. Porque a fermentação anaeróbica, como a gente sabe, produz metano. E esse metano, quando queimado, pode gerar energia. Vejam que, sim, a estação de tratamento gera resíduo, mas esse resíduo pode ser aproveitado e gerar energia. Então fica essa ressalva de que o lodo gerado na estação, ele é um resíduo de valor agregado, pessoal, ou seja, que a gente pode aproveitar e produzir energia a partir dele. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação às equações que a gente abordou, como foi feitas as transformações, deixa aí nos comentários que o professor vai te responder. Se tiver alguma situação particular em relação à estação que vocês operam ou a área de estudo em que vocês estejam atuando, sinta-se à vontade para comentar e deixar a sua pergunta. Da mesma maneira, se você não é inscrito no canal, peço que você considere se inscrever, pois semanalmente a gente aborda aqui conteúdos relacionados ao tratamento de efluentes e questões de maneira geral ligadas ao saneamento, tá, pessoal? Ok, pessoal, então até o nosso próximo vídeo.